25 de Abril, dá-se em vésperas de um exame de uma disciplina de matemática, creio que era econometria, e eu tinha decidido com alguns amigos fazer uma direta. Não sei se esta expressão se usa no Brasil. Uma direta é passar a noite inteira a estudar, a preparar-nos para o teste. E aí, por volta das 6 da manhã, ouvimos as notícias na rádio de que tinha havido uma revolução. Ficámos satisfeitíssimos pela revolução e também pela alta probabilidade de não termos o teste de econometria. E, efetivamente, não tivemos. No Porto, o dia começou com os primeiros rumores sobre o golpe e as primeiras informações sobre o golpe. Nós reagimos, nós os estudantes, como estávamos habituados a reagir, isto é, ir para a rua provocar a polícia. A polícia civil demorou a compreender que a situação tinha virado e que militares agora eram a favor dos civis e não dos policiais. E, portanto, eu lembro-me muito bem de que ainda tivemos uma primeira carga dos policiais e depois fizemos nós, o dia acabou com os policiais a fugir dos militares e dos estudantes. Convém ter a ideia de que, para Portugal, a crise de 68, 69, e o impacto de maio de 68 é muito significativo no movimento estudantil, porque marca, em primeiro lugar, marca um ambiente de muito maior abertura moral, muito maior abertura no sentido de um conjunto de direitos que estavam muito para além dos clássicos direitos das oposições democráticas a regimes ditatoriais, não é verdade? Como era o caso do que nós vivíamos em Portugal. No dia em que eu soube que a revolução estava na rua, não fiquei nada tranquilo nesse dia, porque admiti que pudesse ser um golpe da extrema-direita das Forças Armadas, que também existia e tinha força. E, portanto, os primeiros dias são ainda de alguma prudência, algum receio que a coisa corresse mal, e depois enfim, a festa que foi para toda a gente durante muito tempo. Cursos como de Sociologia, Ciência Política, não existiam formalmente em Portugal. Havia disciplina, por exemplo, de Sociologia? Existiam disciplinas de Sociologia, existia até já a instituição que deu origem, por exemplo, ao ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, mas como Sociologia tinha uma marca constitutiva muito marxista nos anos 60, para, evidentemente, a elite da ditadura, eles, evidentemente, diminuíram. Muito embora já existia a instituição onde eu hoje estou, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que era um pequeno grupo de estudos dirigidos por Adério de Sedas Nunes, mas que era alguém que vinha do catolicismo corporativo, que foi progressivamente entrando nas ciências sociais, pertencia ao setor mais moderno, que no pluralismo limitado da ditadura foi fazendo crescer este pequeno instituto, que é o ISCTE, nome Instituto de Ciências do Trabalho e da Empresa, porque ciências sociais e sociologia não era possível. E, portanto, ficou Ciências do Trabalho. Se cria em Coimbra, em outubro de 73, a Faculdade de Economia, pela ala liberal do regime, onde estava o Dr. Veiga Simão, onde estava o Eduardo Correia, que vai depois ser Ministro da Educação, depois de 25 de Abril, o Dr. Ferrer Correia, que mais tarde vai ser Presidente da Fundação Gulbenkian. Eles organizam, a ideia do Veiga Simão era, como liberalizar a Universidade Portuguesa, era criar faculdades novas e paralelas com uma outra lógica. E assim se criou a Faculdade de Economia.
que foi dirigida por um professor de Direito, o Dr. Eduardo Correia, que era o meu catedrático, digamos assim. E, portanto, eles me disseram imediatamente, não, mas o que tu estás a fazer não tem nada a ver com Direito, então tu vais para a Faculdade de Economia e lá damos toda a liberdade. E eu comecei a dar a introdução às Ciências Sociais em outubro, novembro, ou coisa assim, de 1973. Depois, em 25 de Abril, ocorre o 25 de Abril e, portanto, tudo muda nessa altura. A sociologia, a antropologia também surgem depois de 25 de Abril. Eram ciências consideradas pelo regime problemáticas, na medida em que punham a descoberto determinados mecanismos de funcionamento da realidade social que convinha, enfim, manter ocultos. No ISCEF, no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, há um movimento que se intensifica, até porque é morto um dos estudantes pela polícia e aquilo deu um grande barulho. E há uma tentativa de serenar os estudantes fazendo uma reforma do ensino no ISCEF. Reforma é essa que, por pressão dos estudantes, e isso foi também aproveitado pelo Adério de Cedas Nunes, se criam cadeiras de iniciação às ciências sociais. Atenção, não se pode falar em sociologia. Sociologia era conotada com marxismo, ideias subversivas, não se queria isso de maneira nenhuma na universidade, nem pensar. De modo que ainda me lembro de estarmos a fazer os programas das cadeiras, que se chamavam muito ingenuamente Introdução às Ciências Sociais, Metodologia das Ciências Sociais. E estávamos sempre muito cuidadosamente a fazer os programas para não aparecer nada que depois fizesse chumbar as cadeiras e não poderem ser criadas. E lembro-me também, outra coisa curiosa, que era dar as aulas sabendo que eram dois sempre, estavam dois PIDs a ver o que é que nós dizíamos. Estavam a acompanhar aquilo, não entendendo nada daquilo. E se porventura se falava em Marx, imediatamente tinha os caderninhos em que apontavam. Eu vou ensinar as ciências sociais e há coisas que a gente faz na vida e que não têm nenhum significado, mas que depois têm muito significado posteriormente. Obviamente que eu vindo dos Estados Unidos para dar um curso de introdução às ciências sociais, não podia fazê-lo sem mencionar os três grandes fundadores da sociologia. Os três grandes fundadores, naquela altura, para nós, eram Max Weber, Durkheim e Marx. Eram os fundadores. Bem, acontece que, como não saberão os colegas brasileiros, mas certamente no Brasil houve algumas coisas semelhantes, o Marx estava por escrito. Quer dizer, nós não podíamos ensinar o Marx, não é? Nas minhas aulas de introdução às ciências sociais havia informadores da polícia, alguns de estudantes, da PDGS. Não é? Portanto, como é que a gente dava ao Marx? O Marx, falando do Carlos Marx, em português. Portanto, os estudantes, havia um código entre nós que a gente, para falar do Marx, falava do Carlos Marx. E realmente, nós com isso nunca podíamos ser atacados de estar a falar de Marx. Para falar só na questão pedagógica, a questão pedagógica é interessante porque a sociedade conservadora portuguesa estava a desmoronar-se sob os nossos olhos, como se notaria depois em abril. Já estava desmoronada, claro. Ainda demorou a dar conta disso, mas já estava. Isto significa que havia margens de liberdade dentro da universidade e fora dela, mas na universidade, que eram evidentes e que podiam ser aproveitadas. Não ao nível do trabalho de pesquisa e de publicação, porque a censura funcionava, mas no sentido do trabalho interno, essa margem de manobra existia. E, evidentemente, nós fomos aproveitando essa margem de manobra. Por falar estritamente no plano pedagógico,
Nós vinhamos todos de faculdades em que o ensino era muito rígido, a pedagogia era também ela rígida, a avaliação de conhecimentos era formalíssima, gostava de exames, ponto final, parágrafo. E começámos a conversar entre nós e com o adérito, sempre com o adérito, sobre o que é que se podia fazer para modificar essa situação e a avançar com a célebre avaliação contínua. Então escrevíamos textos de avaliação e discutíamos como é que se podia fazer. Eu comecei a ensinar, portanto, em dezembro de 73, pouco antes do 25 de Abril. Foi uma experiência muito contrastante, porque, por um lado, gostei do ensino em si, de dar aulas, mas foi um período muito difícil, porque havia um grau de tensão elevadíssimo na sociedade portuguesa que atravessava a universidade e que atravessava o ISTE. Estar presente nos conselhos escolares era para mim algo doloroso. Eu falava fundamentalmente dos estudantes, era o tema principal, porque havia uma grande agitação, compreende-se. Só que eu tinha a sensação que estavam a falar de mim. Era o pré-25 de Abril, não é? Não é? Lembrava, era assim que os professores deviam falar de mim quando eu andava na Faculdade de Letras. Eu fui muito política no meu período de estudante, depois menos, mas, e portanto era assim que eles deviam falar de mim, dizendo que eu era uma terrível, não bombista, porque nessa altura não havia esse tipo de atividade, mas deviam dizer que eu era uma terrível comunista, com certeza, porque todos eram comunistas, não é? E, portanto, era muito desagradável. Eu vinha o menos possível aos conselhos escolares e, enfim, e houve vários incidentes muitíssimo desagradáveis que agora não temos, não faz sentido estar a evocar. Mas permaneceu no ISTE, depois houve o 25 de Abril. Quando veio o 25 eu acho que não teria ficado, francamente, não sei o que é que teria de fazer, mas tinha que encontrar outro meio de vida. Não era possível continuar na universidade. Portanto, aquele nível de tensão tinha que dar em alguma coisa. Então, no 25 de Abril, felizmente, de maneira que eu fiquei na universidade o resto da vida. A minha geração, sob o ponto de vista das ciências sociais, sob o ponto de vista da carreira, tem uma marca inicial politizada, na medida em que, em 1974, nós somos apanhados pela transição democrática. E a transição democrática em Portugal é uma transição por ruptura, é uma transição, como é sabido, baseada num golpe de Estado militar, que depois tem uma crise acentuada do Estado. Nós porque eu vinha da militância política, passamos, e quando eu digo nós, estou a falar de um núcleo de 10, 12 amigos, colegas. Portanto, a minha entrada nas ciências sociais, assim como a entrada de outros da minha geração, é uma entrada pós-ativismo político e, simultaneamente, de afastamento desse ativismo político e de integração na ordem da democracia consolidada em Portugal. Houve uma imediata tomada de poder na universidade por parte dos estudantes, mesmo tomada de poder. A faculdade em que eu estava, a Faculdade de Letras, o curso de História era absolutamente miserável do ponto de vista teórico, científico e ideológico e, portanto, desde o meu segundo ano de curso e até ao quinto, eu frequentei um currículo que eu próprio desenhei com alguns dos meus colegas, com matérias que muitas vezes os nossos professores estudavam pela primeira vez ao mesmo tempo que nós, e conseguimos esta coisa absolutamente fantástica, que foi Portugal, a descolonização portuguesa terminou, com a exceção de Timor, em fins de 1975, e eu em 1975-76 fiz uma disciplina que nós próprios criamos, chamada História do Colonialismo, e da Descolonização. Portanto, história imediata. Dá-se o 25 de Abril e é nesse momento que se iniciam os contactos
começamos todos a ver o que é que a gente vai fazer no futuro. Quer dizer, se agora podemos ter ciências sociais, podemos ter sociologia em Portugal, como é que a gente vai fazer isto? Bem, não havia muita gente, obviamente. Todos nós tínhamos tido uma formação de Direito, Economia, História, os que tinham feito em Oxford. E, portanto, surge uma série de conversas em que se vai, de alguma maneira, fazer duas coisas que são muito importantes. Primeiro, dar titularidade em Sociologia aos colegas que ainda não tinham. Não é? E aí vai ser muito importante, e eu participei com muito orgulho no júri e como orientador formal para esses efeitos, porque era o único doutorado ao Freire de Almeida e ao Madureira Pinto, não é? Para eles poderem, porque nós tínhamos muitos problemas em organizar júris nessa altura. É preciso saber que o doutor Adérito de Cedas Nunes não tinha doutoramento e, portanto, eles não aceitavam que o doutor Adérito, que era um escândalo para todos nós, mas a verdade é que não o aceitavam, não é? E, portanto, nós começámos aí a forjar como é que havíamos de fazer o departamento, a Associação Portuguesa de Sociologia, não é? Eu sou o sócio número 3, eu penso que o João Freire de Almeida deve ser o 1 e o Madureira Pinto deve ser o 2, quase certeza. Esse período é um período muito rico, mas em que, como eu também sugeri há pouco, não é fácil fazer coisas estruturadas, não é? Portanto, é um período de recusa de muita coisa, de experimentação, às vezes um pouco superficial, e de modernização institucional e democratização institucional. Isso acho que é muito importante, mesmo no mundo académico, não é? Portanto, eu acho que esse é o período que, a seguir ao inicial, que é de muita estruturação. Este é um período de libertação muito importante para mim, pessoalmente, sem dúvida, e eu acho que para a instituição que eu conheci e acompanhei melhor, a Faculdade de Economia, que era uma instituição muito conservadora e que abriu realmente, e que experimentou. Eu, por exemplo, não me lembro de ter visto tantos conferencistas ilustres vindos de todo o mundo como nessa altura, quer dizer, a Portugal vinha tudo, e quer dizer, lá havia algumas figuras que pensava que nunca iria ver na minha vida. Fenómenos mais extraordinários do ponto de vista do mundo do saber e da cultura, depois do 25 de Abril, foi essa apetência por tirar um curso universitário. Muita gente voltou à universidade e era fácil também, não havia as tramitações, os filtros burocráticos que depois se criaram, não é? E houve muita gente interessante que nessa altura pôde voltar à universidade. Foi um período, do ponto de vista do ensino, eu acho, muito gratificante, não, apesar de alguma perturbação das normas habituais. Eu acho que tive alunos notáveis nesse período, muito interessados. Gosto muito de frisar isso porque se fala muito só no aspecto da desorganização burocrática e administrativa, e eu tive alunos extremamente interessados, que estudavam imenso. Desapareceram algumas fronteiras linguísticas que antes de 25 de Abril eram inultrapassáveis, as pessoas nem espanhol queriam ler e de repente liam tudo, traduziam, emprestavam uns aos outros. Havia um ambiente muito dinâmico. Basicamente, nós nem chegávamos a convocar as assembleias, porque toda a gente sabia que todos os dias havia assembleias e também ninguém se preocupava em definir a agenda da assembleia, porque toda a gente sabia que a agenda tinha 1.1, que era análise da situação, 1.2, medidas a tomar. E, portanto, mas vocês criavam disciplinas? Sim. Como é que se o desenho combinava curricular, com a estrutura da universidade? Muito simples, porque a direção anterior da faculdade ou se afastou ou foi afastada. Chamava-se saneamento. Um vácuo, então. Sim. E entrou gente nova e alguns dos professores, digamos, mais comprometidos, ou pelo menos menos opositores do anterior regime, digamos, faziam de conta que não existiam.
E, portanto, a definição do currículo, a definição dos programas, a definição dos horários. Eu cheguei a participar em equipas de contratação de professores. Tudo isso foi feito em cogestão. Como estudante, sim, tinha 18 anos. Como a hierarquia do sistema universitário tinha ficado profundamente abalada pela transição, os assistentes estagiários davam aulas como os professores doutorados, ao contrário das suas funções dos assistentes estagiários, que era justamente assistir o professor doutorado. Mas dada a mudança muito significativa da própria estrutura de poder e a democratização, digamos assim, do sistema universitário, eu entro no ISCTE numa plataforma de igualdade, o que quer dizer que entro numa fase onde o chamado poder catedrático estava muito abalado. Foi uma altura de grandes mudanças no país, não é? Que saiu, de facto, de um fechamento sobre si, de uma rigidez enorme, que dominava, não quer dizer que não houvesse exceções, e que, de repente, tudo foi posto em causa, não é? E eu não me esqueço das primeiras aulas no ISCTE, já de sociologia, não é? Análise sociológica, era assim que se chamava. E então, aí sim, eu lembro-me do programa. E uma parte do programa, lembro-me que era sobre a família, a escola e o trabalho. E para vos dar uma ideia de como é que aquilo corria, claro que era marcadamente autores franceses, muita literatura francesa que no início nós usávamos, e marxista, claro. E então lembro-me que aquilo era uma leitura crítica destas instituições. E uma vez no fim da aula, vêm uns 3 ou 4 alunos, rapazes e raparigas, muito interditos, falar comigo. Estamos muito preocupados, mas então o que é que se passa? É que não sabemos já, afinal, o que é possível. Mas o que é que se passa, o que é que há? Pois é que a professora tem posto em causa a família, posto em causa a escola, posto em causa o trabalho. Tudo é atravessado por exploração e dominação. Então, afinal, com o que é que ficamos? E eu lembro, com o meu orgulho revolucionário do momento, lembro-me de dizer: mas se não ficarmos com coisa nenhuma, não faz mal. Estavas a dizer que, apesar da fragilidade institucional da época, havia uma certa autoconfiança e dinamismo do grupo docente, não é? E é isso que explica, juntamente, obviamente, com o empenhamento dos alunos, porque, reparem, numa primeira fase, isto é novidade inteira em Portugal, é um período conturbado, mas muito produtivo, e as pessoas tiveram pela primeira vez a possibilidade. Foi o primeiro curso de Sociologia no país, e foi logo a seguir. Nós estávamos à espera de agarrar pelos colarinhos, se posso dizer assim, o Conselho da Revolução, para formalizar o curso de Sociologia, e foi, de facto, com uma enorme rapidez. Conseguiu-se a formalização da licenciatura em Sociologia no imediato pós de Abril, até é só porque eles não dormiam, porque foi possível fazer isso com tanta rapidez. Nós hoje não temos muita noção do que, enfim, é a democratização da instituição, porque já a vivemos com grande naturalidade hoje, mas na altura a transição não tinha que ser feita também com alguma dureza, digamos assim, senão aquilo também não mexia, não é? Talvez tenha havido, hoje toda a gente reconhece, talvez tenha havido excessos, aquelas coisas que se costumam dizer já quando... Mas não vejo que também se pudesse fazer de maneira muito diferente, com toda a franqueza. Acho que aquela explosão num país como o nosso era inevitável, quer dizer, não se tem muitas vezes a noção do que é, no meu caso, viver 28 anos sem democracia.